Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Embora fantasmas e assassinos sejam odiados em filmes de terror, no mundo paranormal é muito raro que qualquer aparição seja capaz de matar. Raro sim, mas não impossível. Alguns fantasmas parecem carregar consigo para outro mundo a mesma sede de sangue e continuam se deleitando com a dor, o sofrimento e a morte de inocentes. Eles não são apenas aterrorizantes, eles são a própria essência de tudo que é maléfico no ser humano. São chamados de espectros. Especialistas em parapsicologia afirmam que esses fantasmas são como um mal que sobrevive além do véu, um ódio que continua queimando mesmo após a sua morte. E o mais assustador a respeito desses espectros é que eles ainda conseguem fazer suas vítimas. Um temido espectro por décadas assombrou um cemitério no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Uma assombração tão famosa que o tempo não conseguiu apagar suas façanhas, tornando-o famoso até os dias atuais. Tudo começou em uma noite tranquila, no condado de Pulaski, no Kentucky, em 1938, quando um carpinteiro que atendia pelo nome de Cal Pruitt estava voltando para sua casa após um cansativo dia de trabalho. Cal estava trabalhando a semana inteira em uma casa de campo e dormindo fora. O trabalho era duro, mas renderia um bom dinheiro. Após uma semana inteira, ele decidiu voltar mais cedo para sua casa. Cansado e faminto, ele esperava encontrar sua esposa preparando o jantar e lhe dando as boas-vindas. Ao se aproximar do portão, Cal não viu a esposa em lugar nenhum da casa e foi entrando até o quarto, onde teve uma surpresa. Sua esposa estava com outro homem em seu próprio quarto, em sua cama. Algumas pessoas são capazes de lidar com esse tipo de traição. Outras simplesmente explodem em um acesso incontrolável de raiva. Com Cal, as coisas seguiram um rumo sangrento. O carpinteiro era conhecido por seu gênio. Já havia sido preso por agressão e bebedeira. Alguns diziam que ele tinha se mudado para o Kentucky, fugindo da polícia por um crime cometido no Mississippi. Teria matado um homem em uma briga de bar. Era o tipo de homem quieto, mas possuía um pavio muito curto. Ninguém sabe os detalhes, mas todos tinham certeza de que Cal não era o tipo de homem que você deveria irritar, e testemunhar aquela cena o deixou muito irritado. O casal não percebeu a presença de Cal, que saiu e foi calmamente até o celeiro que ficava do lado de fora. Apanhou uma espingarda e uma corrente e voltou para seu quarto. O homem, um comerciante da cidade, ouviu um barulho e começou a se vestir rapidamente, mas não teve tempo de escapar. Cal apareceu na porta e disparou com a espingarda a queima-roupa. O sujeito voou na parede, com metade do rosto arrancado pelo chumbo da arma, uma espingarda calibre 12. Cérebro, fragmentos de crânio e sangue pintaram a parede. Diante da mulher encolhida e apavorada, Cal ficou mais furioso. Ela aparentava ter implorado por perdão, pois foi encontrada de joelhos. Ele apanhou a corrente e passou ao redor de seu pescoço e começou a enforcá-la brutalmente, até matá-la. Dizem que a força foi tamanha que os olhos da mulher saltaram para fora. Os vizinhos ouviram o barulho do tiro e chamaram a polícia, mas quando eles chegaram, não puderam fazer nada. Ouviram ainda um segundo disparo da casa. Era Cal, que colocou fim à própria vida. Antes de tirar a própria vida, ele escreveu a palavra vadia com sangue na parede. Depois do terrível crime, as pessoas descobriram que Cal era bem mais perigoso do que eles imaginavam. Ele tinha fugido da justiça e era suspeito de vários assassinatos. Aquele crime
havia sido apenas um último capítulo na vida de um homem marcado pela violência. Ele ganhou o apelido de assassino da corrente, uma vez que teria estrangulado mais de uma vítima usando esse método. A família da mulher assassinada exigiu que o casal não fosse enterrado junto, e o cadáver de Cal foi mandado para outro cemitério em outra cidade. Aparentemente, lá também não o aceitaram, e ele foi enviado para uma terceira cidade, ainda mais distante, sepultado em uma cova rasa com uma pedra dizendo que Deus tenha piedade de sua alma, pintada em cal. E esse poderia ter sido o fim da história, mas acabou sendo apenas o começo. Na semana seguinte, após o enterro de Cal, visitantes e o zelador do cemitério perceberam que o gramado próximo à sua cova havia amarelado e as palavras escritas na pedra simplesmente tinham sumido. Para alguns, a pedra apresentava marcas semelhantes a elos de corrente, que pareciam estranhamente queimadas. A corrente despertava a imaginação das pessoas, sobretudo porque todos sabiam como Cal havia matado sua esposa e de suas habilidades com a corrente. Rumores a respeito da estranha pedra, com marcas peculiares, viajaram pela região, levando curiosos a visitar o lugar assombrado. Logo, haviam boatos sobre o avistamento do fantasma do carpinteiro e de ruídos perturbadores de correntes sendo agitadas. É claro, nem todas as pessoas atraídas pela história eram meramente curiosos. Alguns baderneiros também visitavam aquela parte do cemitério para testemunhar o fenômeno. Uma dessas pessoas era um rapaz chamado James Collins, que gostava de visitar a sepultura de Cal e conversar com uma presença que ele dizia sentir nos arredores. Certa noite, para impressionar seus amigos, Collins virou a pedra em desafio ao fantasma. Mais tarde, quando ele retornava para casa, o rapaz sofreu um estranho acidente de bicicleta. Bizarramente, a corrente da bicicleta se soltou e prendeu ao redor de seu pescoço, o estrangulando até a morte. Ou assim disseram. O corpo de Collins foi achado caído do lado da estrada, com uma expressão de horror e grito congelado. A história logo se espalhou, com sussurros a respeito do fantasma vingativo, maldições e o espírito vingativo de Cal como responsável pela estranha morte do rapaz. A mãe de James ficou tão triste e furiosa com a morte de seu filho, que, segundo algumas pessoas, ela visitou o cemitério com o objetivo de destruir a sepultura de Cal. De acordo com a lenda, dias mais tarde, ela também foi encontrada morta, enforcada com uma corda de varal ao redor do pescoço. Algumas pessoas contaram que a palavra vadia havia sido escrito na parede do aposento, onde o cadáver estava pendurado com a língua para fora, girando no ar, com uma expressão assustadora. Ninguém confirmou isso, mas a polícia demorou semanas para reconhecer a morte como suicídio. Para o xerife, o lugar mais parecia uma cena de crime do que uma morte auto-infligida. Vários objetos quebrados, roupas rasgadas e unhas quebradas da vítima lançaram uma estranha dúvida sobre a natureza daquela morte. Mais estranha ainda é que a pedra que cobria a sepultura estava em perfeito estado. Como a pedra havia se reconstruído, ninguém sabia explicar. As estranhas mortes associadas a Cal e a suposta maldição que seu cadáver havia lançado no cemitério não parariam por aí. Não muito tempo depois da morte da mãe de Collins, um fazendeiro que estava passando pelo lugar, conduzindo uma carroça da família, quando ele passou diante da cova de Cal, os cavalos dispararam em corrida. O fazendeiro tentou saltar, mas acabou ficando preso nos arreios e acabou sendo enforcado. Depois do ocorrido, algumas pessoas se recordaram que o fazendeiro dias antes, em um bar, havia dito que as histórias sobre o fantasma não passavam de bobagem e que Cal estava pagando pelos seus pecados no inferno. Nada disso existe. Alguns lembram que ele comentou e riu. A morte do fazendeiro renovou os rumores e falatórios sobre a sepultura maldita. E dali em diante, a maioria das pessoas preferia não passar pelo lugar, temendo o pior.
Dois policiais, ridicularizando as crenças locais, foram até a sepultura certo dia para investigar. Enquanto estavam lá, aparentemente aproveitaram para tirar algumas fotos na frente da sepultura. Quando se deram por satisfeitos, os dois voltaram para o carro, ainda se divertindo com a brincadeira. Nisso, perceberam que uma bola de luz se ergueu do chão e começou a seguir a viatura. Os policiais fugiram em disparada e, em determinado momento da perseguição, perderam a direção e se chocaram com uma árvore. Segundo rumores, um dos policiais sofreu ferimentos leves, mas o outro não teve a mesma sorte. A colisão fez com que ele fosse atirado para fora do veículo, fazendo com que ele sofresse cortes fatais pelo vidro. O sobrevivente era quem estava tirando as fotografias naquele dia, e quando foram reveladas, as pessoas juravam que era possível ver uma marca de corrente ao redor da cabeça do policial morto, um defeito na revelação, ou a própria câmera, disseram os céticos. Outros não tinham tanta certeza. A morte do policial realmente aumentou a ideia de que o lugar era amaldiçoado e que Cal era capaz de matar qualquer um. Nos anos de 1950, um homem chamado Arthur, um especialista em expor o sobrenatural, ouviu a história e se voluntariou para provar que nada daquilo era real. Ele passaria uma noite inteira no cemitério, ao lado da sepultura, para provar seu ponto. Na manhã seguinte, quando ele não apareceu, as pessoas ficaram preocupadas. Um grupo foi até o cemitério e não achou sinal nenhum dele. Na barraca que ele havia montado, ao lado da sepultura, haviam livros, objetos pessoais e uma lanterna ainda acesa. Uma busca rapidamente foi organizada, mas não precisaram procurar muito. O encontraram em um mausoléu, tremendo e incapaz de dizer qualquer coisa que fizesse sentido. Ele estava com uma expressão de horror e não quis falar sobre o que havia visto naquela madrugada. Anos mais tarde, circulava um boato de que Arthur revelou sua história para amigos, afirmando que havia presenciado a aparição de Cal na forma de um espectro armado com uma corrente em suas mãos. Aterrorizado com a visão do fantasma, Leves simplesmente correu em disparada sem olhar para trás. Leves morreu em 1975, afirmando que jamais escreveria a respeito do encontro que teve aquela noite e que aquele lugar era o único realmente assombrado em que ele esteve durante sua carreira como investigador do oculto. No ano de 1960, uma companhia de mineração adquiriu a área onde ficava o cemitério, que a essa altura havia sido praticamente abandonado. Muitas pessoas que tinham entes queridos enterrados ali decidiram exumar seus parentes e transferir os restos mortais para outros locais mais tranquilos e com menos aura sinistra. Nenhum enterro havia acontecido no cemitério desde 1946, o que pesou para que fosse dada a concessão para a compra da área para desmanche e mineração no subsolo. A companhia tinha a obrigação de remover todas as ossadas e transferir para outros cemitérios a ser construídos. As sepulturas e lápides também foram escavadas, mas não se sabe o que aconteceu com a pedra que ficava sob a cova marcada, o local de descanso dos ossos de Cal. Algumas versões dão conta que ela foi destruída durante o processo, ou que ela foi convenientemente jogada em algum terreno baldio e esquecida pelo tempo. Outras histórias mais fantásticas afirmam que 3 padres foram chamados para abençoar a remoção dos ossos de Cal, a fim de garantir que o espectro fosse exorcizado de uma vez por toda. O dono da mineradora, um homem muito religioso, disse que não queria correr nenhum tipo de risco. Um rumor recorrente sobre o alegado ritual de purificação do solo afirmou que quando os restos do caixão de Cal foram içados, encontraram em seu interior uma quantidade absurda de vermes inchados. Um dos religiosos teria desmaiado ao se deparar com a visão, e outro reportou que o som da corrente pôde ser ouvido, bem como um vento frio soprando de lugar nenhum. Depois do ritual, os ossos teriam sido colocados em uma caixa de ferro, um costume famoso ao lidar com bruxos, e levado para seu endereço novo e ignorado.
Antes, no entanto, lavaram os restos mortais com água benta e o abençoaram. Alguns supõem que isso tenha dado um fim à maldição. O que parece certo é que as misteriosas mortes se encerraram depois que o cemitério foi removido para outro lugar. Os moradores dos arredores puderam respirar aliviados. Alguns afirmam que a área ocupada pela mineradora ainda apresentava estranhos acontecimentos, acidentes inexplicáveis, mas os céticos afirmam que a mineração é uma atividade perigosa e nem tudo tem conexão com o sobrenatural. Para quem acredita, o local onde Cal ficou enterrado ainda é o lugar mais sinistro e apavorante. Programas de caçadores de fantasmas registraram estranhos acontecimentos por lá. Sombras, áreas frias e até mesmo sons foram registrados. Será que o assassino da corrente ainda voltará a atacar? Deixe sua opinião nos comentários.